Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 3. Eu quero ler com você o versículo 20. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Aí diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que o Espírito Santo abençoe essa palavra e que ela encontre lugar no seu coração, no seu espírito, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Eu quero dar um tema a essa palavra. Aqui nós encontramos um chamado para a mesa e também um convite para a intimidade, para um relacionamento, e também um Deus que Ele não é evasivo. Ele bate a porta, Ele está batendo a porta. Aqui Jesus se apresenta não como um invasor, mas como um convidado honrado, que deseja intimidade, que deseja relacionamento. Que nós lemos aqui, diz assim: eu entrarei e cearei. Na cultura bíblica, cear, comer juntos, não era apenas ingerir alimentos, fazer um negócio. Comer juntos era um ato de aliança, era um ato sagrado, era um ato que representava amizade, relacionamento, intimidade, porque ninguém traz para a mesa da intimidade inimigos. Você já colocou aquele seu inimigo à mesa para comer com você? Pode até ser que você traga alguém para perto de você, sente à mesa com você, alguém que esteja magoado, alguém que te magoou, para poder haver perdão, haver restauração de relacionamentos. Há uns anos atrás, isso faz muito tempo, nem lembro o ano aqui, alguém me ameaçou, disse que ia bater na minha cara. E passou o tempo, essa pessoa foi seguir o caminho dele, eu permaneci fazendo o que eu sempre faço. Mas um dia Deus falou comigo: chama ele, eu ia fazer uma viagem, e leva ele contigo nessa viagem. Eu falei: não vou fazer isso. Mas eu coloquei ele, convidei esse irmão, essa pessoa, para viajar comigo. Uma viagem de quase 400 quilômetros. Quando ele está sentado do meu lado, eu disse para ele: você sabe que você seria a última pessoa que eu colocaria aqui do meu lado, mas Deus me mandou, porque Deus mandou te ajudar. A não ser que você queira perdoar, ajudar alguém, mas você não vai colocar alguém que seja um desafeto, alguém que te prejudica, à mesa com você. Você coloca à mesa pessoas que são íntimas. Então hoje, o que eu quero dizer para você, que o tema dessa mensagem de hoje é um chamado para a mesa. Deus está chamando você hoje, está convidando você hoje, não para viver uma vida religiosa, não para viver regras impostas. Deus está chamando você hoje para uma mesa de relacionamento, para uma mesa de intimidade com Ele, para uma mesa de comunhão, para uma mesa onde há perdão, há arrependimento, há conserto, uma mesa onde o milagre também acontece.
E eu quero mostrar para você 3 mesas que Deus preparou para nós na Bíblia. A primeira mesa é a mesa da graça. É um convite àqueles que se acham indignos. Há muita gente que eles se acham indignos, acham que não merecem. E eu quero dizer para você primeiro que a graça é exatamente dar alguma coisa para alguém que não merece. A graça é eu recebendo o que eu não mereço. E eu quero pegar como base o texto de 2 Samuel, do livro de 2 Samuel, capítulo 9, que conta a história do filho de Saul, Mefibosete. No capítulo 9, verso 7, diz assim: então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul o teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa, e você sentará sempre à minha mesa para comer. E você sentará sempre à minha mesa para comer. Antes nós entendemos Apocalipse capítulo 3, verso 20, nós precisamos olhar para essa história de Mefibosete. Ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas. E quando Saul morre, a ama, a cuidadora dessa criança, quer fugir com ele para livrá-lo dos assassinos. Porque era bem assim, quando um rei perdia a batalha e outro ia assumir, toda a descendência daquele então rei era assassinada, era dizimada para não ter inimigos. Mas Davi tinha uma aliança com o pai de Mefibosete, com Jonatas. Mefibosete, na fuga, a ama deixou-o cair, ele ficou aleijado dos pés. Ela levou ele para uma terra chamada Lodebar, que significa lugar sem pasto, lugar sem vida, lugar de miséria, lugar de pobreza. Então um príncipe, um filho de rei, num lugar de pobreza, um lugar de miséria, um lugar desolado, coxo, envergonhado, sem nada. E o rei Davi aqui, representando a figura de Jesus, ele manda chamá-lo. E quando você imaginou, quando chega a notícia até a casa de Mefibosete, ele falou: estou perdido. O rei mandou me chamar porque a cultura, o trânsito normal é matar a descendência do rei deposto. Com certeza o rei está me chamando para me matar, e ele quer me matar com as próprias mãos. Ele podia mandar um soldado, alguém para matá-lo, mas ele está me chamando para me matar. Isso é o que deve ter passado pela cabeça de Mefibosete. Há muita gente que ele vive isolado, vive à margem, ele acha que ele não merece nada, e quando alguém chama ele para um relacionamento, chama ele para perto, ele acha que ele não merece, que ele vai ser envergonhado, que ele vai ser decepcionado, que ele vai ser extorquido, que ele vai, enfim, ser enganado mais uma vez na vida, sabe, viver infeliz. Mas na verdade, Davi estava chamando Mefibosete para vir para a mesa com ele. E a palavra é, no verso 7, não temas. Você não precisa de ter medo. Você comerás a minha mesa. Você se sentará à minha mesa para comer. E aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 20, é o convite à mesa. Não depende da perfeição do convidado. O convite aqui de Apocalipse 3:20 não depende da perfeição, não depende da condição do convidado. Ou de quem abre a porta, mas da bondade daquele que bate. Aquele que bate é que faz a diferença. Quem está de dentro, não importa. Às vezes ele está escondido, ele está decepcionado, ele está frustrado, ele está triste, está cheio de problema, cheio de lutas, cheio de dificuldades.
Talvez ele esteja achando-se indigno. Mas quem está batendo, está dizendo: quando eu entrar eu vou transformar a sua vida. Quando eu entrar eu vou sentar à mesa com você. E sabe o que a mesa mostra? É que a mesa, ela esconde as nossas deficiências. A mesa, ela não olha da cintura para baixo, ela olha da cintura para cima, ela olha no rosto. A mesa, ela não olha os passos que você está dando na sua vida, ela olha o seu rosto, ela olha o que você é. Ela não olha a sua condição. Os pés de Mefibosete aleijados ficavam escondidos debaixo da toalha na mesa. A mesa real esconde os defeitos. Na mesa da graça, Deus cobre nossas falhas pelo sangue de Jesus. Ele encobre as nossas falhas pela sua presença de amor. E Jesus quer cear conosco hoje. Escute uma coisa. Ele não olha do jeito que você está. Ele convida você do jeito que você está. Para que quando você chegar na presença dele, você seja transformado. O que vai te transformar não é os seus méritos, é o poder daquele que transforma. Eu posso garantir para você que Jesus transforma vidas. Quem aqui pode concordar comigo? Jesus muda destino, sabe? Oh. Jesus muda a vida das pessoas que chegam até Ele, que abre portas para Ele. A segunda mesa é a mesa da provisão. O banquete em meio às lutas, sabe? O banquete em meio à guerra. Nós vamos encontrar Davi ainda, lá no Salmo 23, ele escrevendo o seguinte, ele falando o seguinte, no Salmo 23, verso 5. Prepara uma mesa perante mim. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transborda de alegria. Muitas vezes nós nos achamos que só podemos ter intimidade com Deus quando tudo está calmo, quando tudo está bem, quando tudo está mil maravilhas, quando tudo está tranquilo. Mas aqui Davi, ele nos ensina algo diferente, algo poderoso, algo maravilhoso. Ele está dizendo que Deus, ele prepara para mim e para você uma mesa na hora da dificuldade, diante dos nossos inimigos, diante dos problemas, diante da luta. Ele está dizendo: eu tenho uma mesa preparada para você, vem sentar a essa mesa. O que essa mesa representa? Lá em Apocalipse, Jesus fala em uma igreja lá, a igreja de Laodiceia, era uma igreja problemática, era uma igreja com muitos problemas. Se você pegar lá o capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver como essa igreja de Laodiceia era uma igreja problemática, era uma igreja com muitas dificuldades. Essa igreja tinha obras, mas era uma igreja indiferente à intimidade, sabe aquela igreja de crentes que ele não é frio nem quente, ele não é nem aquela pessoa sem compromisso de fato, mas também não tem compromisso nenhum, é morno. Eu quero, faço do meu jeito. É aquela igreja que a palavra diz aqui: não és crente nem frio, é morno. Era uma igreja que se achava pomposa, rica, tinha tudo, que batia no peito e dizia: de nada tenho falta, eu tenho tudo, eu não tenho falta de nada. Não tenho falta de boa casa, não tenho falta de boa alimentação, não tenho falta, se fosse hoje, essa igreja dizia: não tenho falta de dinheiro para fazer o que eu preciso, eu sou abastecida. E Jesus fala: não é isso que eu quero.
Você está enganado, igreja. Você não está sabendo que você não falta nada disso para você, mas falta o principal, que é a intimidade com aquele que deu tudo isso. Você pode ter emprego, você pode ter profissão, você pode ter salário, você pode ter uma boa casa, você pode ter carro, você pode ter muito dinheiro na conta. Que maravilha, glória a Deus, e eu oro para que isso aconteça na sua vida, no nome de Jesus, para que todo obstáculo seja rompido da tua vida, que você cresça financeiramente, que você cresça profissionalmente, mas muito além do que isso, eu quero que você cresça em relacionamento com Jesus, com aquele que te convida para a mesa. E Jesus fala: você está enganado, isso não é nada. Você não sabe que você é cego, que você é nu, que você é pobre. Compra de mim ouro para que você se enriqueça, vestes brancas para que você vista e tampe a sua nudez, colírio para ungir os teus olhos, para fim que você veja. Você precisa começar a pedir ao Senhor: Senhor, coloca colírio nos meus olhos. Eu preciso ver o que o Senhor quer para mim, o que o Senhor tem para a minha vida. Abre os meus olhos, Senhor. Tem coisas que talvez você não está conseguindo ver. E o Senhor fala: olha, eu amo, eu repreendo. No verso 19 fala assim: eu repreendo e disciplino a todos aqueles que amo. Lá em Hebreus capítulo 13 diz que todo aquele que é filho, que Deus recebe por filho, ele disciplina, ele corrige. Irmão, o dia que você for corrigido, o dia que você for chamado a atenção, dá glória a Deus. Você sabe por quê? Porque somente filhos são corrigidos, somente filhos são chamados a atenção, somente filhos recebem correção. É verdade ou não é? Você não corrige filho dos outros, você corrige filho dos outros? Não, você corrige os seus. Os da casa são corrigidos, porque há amor na casa, porque há amor de Deus na tua vida. Quem toma posse disso, dá glória a Deus. Ah, igreja de Laodiceia, havia muita confusão, muita luta, muita guerra no meio deles, mas Jesus está dizendo: ei, eu quero preparar uma mesa aí, eu quero intimidade com você, eu quero que você entenda que mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das indiferenças, mesmo diante da carnalidade, mesmo diante do esfriamento, eu quero relacionamento, eu quero mesa, eu preparo. O Senhor está dizendo aqui que Ele não espera a batalha acabar para te alimentar, para te fortalecer. Ele prepara a mesa lá no campo de batalha. Às vezes você está no campo de batalha da sua vida hoje. Talvez você está no campo de batalha com a sua família, talvez você está no campo de batalha com o seu casamento, talvez você está no campo de batalha com a sua saúde, talvez você está no campo de batalha com a sua vida financeira e profissional, talvez você está no campo de batalha emocional, talvez você está no campo de batalha dentro de você mesmo. Você quer Deus, você quer intimidade com Deus, mas não está conseguindo ser aquilo que você gostaria de ser. Talvez você está numa batalha interior e Jesus está dizendo: ei, eu estou preparando uma mesa, vem para a mesa junto comigo. É nessa batalha aí que eu quero mostrar a minha glória. Enquanto o inimigo tenta te destruir, enquanto o inimigo está se levantando contra você, Deus está dizendo para você: eu estou servindo um banquete da palavra, eu estou servindo um banquete que vai te fortalecer, eu estou servindo um banquete de proteção para você. Vem para o relacionamento, vem para a mesa. Você está enfrentando lutas, não fuja. Ele está batendo na porta, abra a porta para Ele. Abra a porta. Você cometeu algum pecado, está cheio de peso de consciência, não fuja, abra a porta para Ele. Deixa Ele entrar. Ele não vai te acusar, Ele não vai te oprimir. É na intimidade, é na mesa que você encontra forças para vencer a guerra do dia a dia. É na intimidade com Jesus. Quem entende isso, diga glória a Deus. Terceira mesa, a mesa da restauração. É o café da manhã com Jesus. Sabe aquele dia que você passa aquela noite atribulada, você teve um dia difícil, passa aquela noite atribulada, você acorda bem cedinho, Jesus chega para você assim: eu já preparei uma mesa para você. Essa mesa nós encontramos ela lá em João capítulo 21, no verso 9 e também no verso 12. Pedro havia
estado com Jesus durante mais de 3 anos. Mas depois que Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita, aparece para Pedro, e mesmo assim, sabe o que Pedro fala? Eu vou desistir, eu vou pescar. E não, como se não bastasse, ele não vai só, ele arrasta os seus companheiros com ele para a pesca. Ele desiste do chamado, ele desiste do propósito que Deus tinha para a vida dele, que Jesus tinha preparado para a vida dele. Quantas pessoas desistidas nós encontramos nos dias de hoje? Está tentando encontrar o fio da meada, está tentando encontrar, fazendo força interior, mas cada vez mais o inimigo está distanciando pessoas do propósito que Deus chamou ela, porque eles ficam frustrados, eles não vêm para a mesa. E Pedro vai pescar desistido, passa a noite inteira pescando, não pega nada. Mas quando chega de manhã, do outro dia, que eles voltam da pescaria, diz aí no verso 9, de João capítulo 21, João capítulo 21, verso 9: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E no verso 12, Jesus faz o convite. No verso 12, Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam quem era o Senhor. Pedro estava frustrado, decepcionado, havia negado Jesus, voltou à profissão de antes, pescar. Quantas pessoas chamadas, que eles desistem, porque se frustraram, decepcionaram. Ele achava que seu tempo de intimidade tinha acabado, que Jesus não queria mais intimidade com ele. Mas ao chegar à praia, após uma noite fracassada, ele se depara com isso, com essa cena, uma mesa pronta, e Jesus dizendo: vem para a intimidade, vem para a restauração. Jesus sempre bate a porta de quem falhou. Jesus não desiste de ninguém. Lá no capítulo 6 do Evangelho de São João, se não falha a memória, verso 37, Jesus fala assim: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma vou lançá-lo fora. De maneira nenhuma. Em Apocalipse 3:20, Jesus está dizendo assim: se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele sabe que muitas vezes falhamos, mas ele continua batendo. Jesus preparou uma refeição para Pedro naquela hora, mas foi para curar a sua alma, foi para restaurar relacionamento. Foi naquela mesa da praia que Pedro foi restaurado. Ele voltou a ter esperança, ele voltou a acreditar que ele poderia ser pescador de homens. Ele voltou a acreditar que ele tinha um chamado da parte de Jesus para a vida dele. Talvez você tenha fechado a porta do coração por causa de alguma culpa, por causa de alguma vergonha, por causa de alguma decepção, por causa de alguma frustração, por causa de alguma luta. Mas Jesus nesta noite está batendo na porta e dizendo para você: agora não é de manhã, não é o café da manhã que ele preparou para Pedro, aqui à noite eu tenho uma mesa preparada para você. O café está pronto, a mesa está pronta, vem sentar comigo. Ele quer que você senta com ele, não é para te acusar. Quando Zaqueu sentou à mesa com Jesus, Jesus não precisou de acusar ele de nada. Pelo contrário, foram os religiosos que acusaram Zaqueu.
Quando ele sentou à mesa com Jesus, as pessoas começaram a dizer: olha, mas se ele soubesse quem é esse homem, olha, ele senta à mesa com pecadores, com publicanos. Será que esse homem não tem noção de quem é esse homem? É um traidor da pátria, da nação. Mas Jesus não acusa. Quem está na mesa com Jesus, ele mesmo vai sentir a necessidade do arrependimento. E Zaqueu fala: Senhor, eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E tem mais uma: eu vou pegar do que eu tenho e vou repartir com os pobres. E Jesus fala assim: hoje veio salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Jesus não aponta o dedo para você. Você lembra daquela mulher pega em ato de adultério? Colocaram ela diante de Jesus e disse: olha, essa mulher foi pega em ato de adultério, e na lei diz que ela deve ser apedrejada. Jesus olha para os acusadores e diz: quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Um a um foram embora, não tiveram coragem de jogar uma pedra. E Jesus levanta a cabeça e diz para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ela disse: não tem nenhum, todos saíram. E Jesus diz para ela: vai, nem eu te condeno, vai, só que não peca mais. Você tem lugar na minha mesa, você tem proteção, você tem alimento, você tem segurança na hora da guerra, você tem relacionamento, você tem restauração na mesa. E uma coisa interessante é que quando Jesus bate na porta aqui, ele bate, ele não quer arrombar, ele tem poder, ele é todo poderoso, ele pode fazer isso. Então aqui é um detalhe importante, e nós vamos encontrar esse detalhe. Depois você pode pesquisar em um quadro, uma gravura, um quadro pintado pelo inglês. O meu inglês é tão ruim quanto eu cantando. Roman Hurt. Ele pinta um quadro sobre Apocalipse capítulo 3, verso 20. Jesus batendo a porta. Mas só que nesse quadro desse pintor, ele é teólogo e pintor do século XIX, lá do início do século XIX. Sabe o que acontece? Na gravura dele, essa pintura que é chamada de a luz do mundo. A porta que Jesus bate não tem maçaneta pelo lado de fora. A porta que Jesus está batendo não tinha maçaneta pelo lado de fora no quadro desse pintor. Sabe qual é a comparação aqui que nós podemos fazer com Apocalipse capítulo 3, verso 20? É que Jesus está batendo de portas que só tem a maçaneta pelo lado de dentro, ou seja, é só quem está do lado de dentro que pode abrir. E nesta noite, Jesus está dizendo para você: só você tem a chave do seu coração, só você pode abri-lo, mas ninguém pode entrar aí se você não abrir. Essa palavra não vai entrar se você não abrir, Jesus não vai entrar se você não abrir. O chamado para a mesa é urgente, é para agora. É um chamado da graça, como foi para Mefibosete. É um chamado para a mesa da força, para a restauração, para a proteção na hora da guerra, como foi com Davi no Salmo 23. É uma mesa de restauração, como foi com Pedro lá na praia, na manhã daquele dia. E é uma mesa de comunhão eterna, como diz aqui em Apocalipse capítulo 20. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Observa isso aqui. Ele nos dá a sua vida. Ele está dizendo: eu te dou a minha vida, e você entrega a sua. Eu dei a minha vida por você na cruz do Calvário, agora você entrega a sua para mim. Agora você me dá a sua vida. A única coisa que você precisa de fazer é abrir seu coração. Você pode achar que o seu coração está aberto, mas Jesus entrou aí, você convidou Jesus para entrar aí. Todo dia você convida Jesus para entrar, para ter relacionamento com você. O convite aqui: não deixe Jesus estar de fora.
Não deixe Jesus de fora da sua vida profissional. Não deixe Jesus de fora da sua casa. Não deixe Jesus de fora dos seus relacionamentos. Não deixe Jesus de fora da sua vida espiritual. Não deixe Jesus de fora do seu casamento. Não deixe Jesus de fora dos seus negócios. Não deixe Jesus de fora. Em nenhum instante convida Ele para entrar. Ele está batendo aí. Eu quero entrar aí. Não deixe Jesus de fora das suas decisões. Não deixe Jesus de fora dos seus posicionamentos. O banquete está pronto. A porta só precisa ser aberta. O que é que você pode dizer hoje para Jesus? Qual a resposta que você pode dizer? Achou o quadro aqui? Está aqui, ó. Parabéns para quem achou. Esse é o quadro. Só tem a maçaneta pelo lado de dentro. Jesus está do lado de fora. Quem pode dizer comigo aqui, ô Senhor, eu tenho a chave. Estou com a mão na maçaneta. Eu vou abrir. Entra. Faz o que for preciso ser feito. Muda o que precisa de mudar. O Senhor pode me dar direção aqui. O Senhor pode tirar esse sofá do lugar. O Senhor pode tirar essa cama do lugar. O Senhor pode tirar aquele do lugar. O Senhor pode tirar isso aqui do lugar. O Senhor pode fazer do jeito que o Senhor quiser. Melhora a minha casa. Melhora meu interior. Melhora meu mundo. Transforma ele. Senhor, a minha vida profissional não está fluindo. Entra. A minha vida financeira está amarrada. Entra, Jesus. Muda tudo aqui. Senhor, a minha vida espiritual está arrasada. Mas entra aqui, Jesus. Senta à mesa comigo. Quem aqui hoje pode orar comigo dizendo para Jesus: entra, fica em pé. Entra, Senhor. Talvez aquela canção que nós cantamos há pouco, eu só quero a tua presença, ela cairia bem, a não ser que tenha outra. Nós vamos nos preparar para a ceia. A mesa está preparada, a ceia está preparada. Aleluia. Coloca a mão na direção do seu coração. Qual a resposta que você vai dar para Jesus? Essa mensagem está batendo na sua porta. Ei, o Espírito Santo está falando no meu coração aqui, que aqui há pessoas que estão cheias de dúvida. Não é dúvida sobre Jesus. É dúvida sobre o que você tem que fazer na sua vida. É dúvida sobre qual direção você deve tomar. Mas o Espírito Santo está mandando te dizer aqui hoje. Só você colocar a mão na maçaneta e abrir a porta. E convidar Jesus para entrar nesse mundo seu aí. Diga comigo assim: Senhor Jesus. Mas diga com coragem, com vontade, diga assim: Senhor Jesus, eu abro a porta. Eu estou com a mão na maçaneta. Eu abro a porta da minha casa, do meu coração. Eu quero hoje relacionamento. Eu quero intimidade. Entra, Senhor. Entra no meu mundo. Você pode orar agora, você fazer a sua oração. Você pode fazer a sua oração hoje. É você e Jesus agora. Eu não posso ser invasivo e entrar aí dentro de você, mas você pode agora.
Entenda uma coisa: quando você permite Jesus entrar, você está permitindo que aquele que tem todo o poder nos céus e na terra entre aí. Aquele que pode transformar, aquele que pode mudar circunstâncias e situações.